Eu vou te dar hoje 5 atitudes para você mudar de vida. E eu não vou passar para você coisa que eu estudo, vou passar para você coisas que eu vivo. E porque eu tento viver essas 5 dicas, é que eu tenho visto as coisas melhorarem. Nós vamos repetir as 5. Primeira atitude: tenha fé em Deus, mesmo quando tudo pareça dar errado. Qual é o primeiro? As coisas estão dando errado para você, isso não é importante se é certo ou errado, o importante é você não perder a fé. Segundo, para que o novo de Deus entre, as coisas velhas precisam sair. Qual que é o segundo? Para que as coisas velhas. Terceiro, pare de pensar e agir como quem não tem fé. Terceiro. Quarto, não se acostume com o sofrimento. Quinto, seja grato a Deus. Se você a partir de hoje tiver essas 5 atitudes na vida, a sua vida começa a melhorar. Depois nós vamos sentar, bater um papo, trocar uma prosa, e você vai falar: padre, minha vida está cada dia melhor, se você colocar isto em prática. Uma reflexão breve de cada uma dos 5 pontos. Primeiro ponto: tenha fé em Deus, mesmo que tudo pareça dar. Gente, vai para cá. Sabe qual é o nosso problema? É que nós temos fé quando tudo parece dar certo para nós. Hora que as coisas começam a dar errado, o que a pessoa mostra? Me desculpa o português, que ela não tem fé pinóia nenhuma. Ela tinha conveniência. Enquanto estava tudo muito bem, meu Deus, meu pai, eu te amo, É começar a dar errado, é perder trabalho, é perder namorada, é vir doente, é ficar endividado, que a fé vai para o ralo. Mostre para Deus a sua fé quando tudo parecer dar errado. Eu não vou citar vários na Bíblia, que o nosso tempo hoje não é de pregação. Vou citar um só. Eu gosto muito de Samuel. Onde que eles julgaram Samuel? Isso, na cova dos leões. Hora que ele cai na cova dos leões, o que ele poderia dizer a Deus? Mas para que eu rezei tanto? Olha onde eu vim parar. Se Deus ouvisse as minhas preces, o rei não tinha me jogado aqui. É assim que a gente faz. Se tudo está bem, se acontecer um livramento, glória a Deus. Se alguém te joga para os leões, você pensa: mas para que eu rezo? Onde que está Deus na minha vida? O leão, você não vê nenhuma vez ele reclamar. Ele começa a orar, e mesmo nos leões, ele mostra para Deus: eu tenho fé, eu te amo, meu Deus. Pega lá o apedrejamento de Estevão. Estevão levando pedra para cara fora. O que ele falou? Ai, ui, ser cristão, eu vou te contar, é dose, viu? É melhor eu ser ateu. Ai, eu vou morrer. Oh meu Deus, você não me salvou. Ai. Não é assim que as pessoas são, ou não é assim? Tem fé quando está tudo do seu jeito, meu irmão. Quando a coisa começa a andar do jeito que você não gosta, você começa a reclamar, você começa a blasfemar: eu não rezo mais, eu não leio Bíblia mais, esse negócio está funcionando. Estevão era um homem de Deus. À medida que as pedras iam atingindo Estevão, ele gritava assim: eu estou vendo Jesus de pé ao lado do Pai. Receba-me, eu guardei o teu nome. Glória ao nome de Jesus. Ele gritava glória levando pedra. Nem pedra não levou. Um espinho desse tamanho no pé, reclama uma semana. Ai, um
Não posso calçar sapato fechado. Ô, espinho do inferno, viu? Oh, meu Deus. Por que Deus tirou aquele espinho? Coisa pequena reclama. Os santos, coisas grandes, problemas grandes, louvavam. De manhã, quando o rei gritou: estás vivo? O cara gritou da cova: estou. Deus enviou seus anjos e eles fecharam a boca do leão. Deus me guardou. Tenha fé em Deus, mesmo quando tudo parece estar errado para você. Deu errado o que você queria, a conta venceu, você não tem dinheiro, seu marido te traiu, seu namorado te largou, você perdeu o trabalho. Acontece o que acontecer, diga para Deus: eu creio em ti, e eu acredito que Deus vai transformar as minhas adversidades em vitória. Repita isso: eu creio que Deus vai transformar as minhas adversidades. Gente, quem de nós não tem problema? Quem é que tem problema na vida? Quem tem problema? Todo mundo tem problema. Um dia, não sou eu que falei isso não, tive um professor que falou assim: o dia que você perguntar se alguém tem problema e alguém não levantar a mão, não é que a pessoa não tem problema, ela é alienada. Ela está ela está achando que todos nós temos problemas na vida, temos situações. Quando é que Deus transforma a adversidade em vitória? Quando no meio da adversidade você não perde a sua fé. E Deus exalta aqueles que têm fé. Segundo, para que o novo de Deus entre, as coisas velhas precisam sair. Vou falar das mulheres. Não estou falando mal não, mas as mulheres sabem que vocês são assim mesmo. O namorado chega e fala assim: bem, cheguei. Ela fala assim com ele: só 5 minutinhos, eu vou trocar de roupa. Ela abre o guarda-roupa, vai roupa no quarto inteiro. Ela chama a mãe com o olho cheio de lágrima: mãe, eu não tenho roupa para sair, mãe. Não é assim? O que a mãe vai falar? Eu não vou comprar nada, seu guarda-roupa está entupido de roupa. Só uma dica do estudo, um texto que eu li. As mulheres aí, quando você for sair, você for escolher roupa, você vai pôr a primeira, você não vai gostar da primeira, aí você vai para a segunda, não é? Pode vestir a primeira, que você não vai gostar da primeira, você vai na segunda, terceira, quarta, na nona você volta para a primeira e fala: não é que essa era melhor mesmo? Então pegou a primeira, coloque que é essa que você vai. Não fique gastando tempo, colocar 9, 8, é a primeira que vai, né? Coloque. Filho, uma coisa interessante, minha mãe estava estava colocando roupa lavada no guarda-roupa do meu irmão. Quando ela abriu a gaveta de short do meu irmão, só tinham 2, um azul e um vermelho, e o azul com buraquinho na poupança. Minha mãe virou e falou assim: não, Samuel é meu irmão, Samuel não compra coisa mesmo, viu? Eu falei: não, está chegando o aniversário dele, pode comprar 2 shorts para ele. Mas eu vou dar 2 também. Ficou feliz, ganhou 4 shorts. Por que a moça disse para a mãe: eu não tenho roupa para sair? E a mãe respondeu: pois de mim você não ganha mais nada. Olha o seu guarda-roupa. O que o meu irmão sem pedir ganhou 4? Espiritualmente a mesma coisa. Se Deus olha para a sua vida, você está cheio de pecado, cheio de rancor, cheio de inveja, cheio de sentimento ruim, não cabe mais nada no guarda-roupa da sua vida, está lotado. Mas se Deus olha para a tua gaveta e Ele vê que ali tem pouca coisa, que você é uma pessoa satisfeita com o que tem, a este Deus cumula. Para que o novo de Deus possa entrar na sua vida, você precisa abandonar as coisas velhas. Não perca tempo tendo raiva dos outros, pensamento de vingança, dá o troco,
falar mal para o outro, fazendo o seu trabalho alguma coisa para o outro ser despedido, tudo isso volta contra você. Diga: eu quero o novo de Deus, e porque eu quero o novo de Deus, eu vou abrir a mão das coisas velhas. Elimine os ladrões que roubam a sua força. Olha para cá, meu filho, desculpa a palavra, mas não seja idiota não. Na sua vida tem pessoas e situações que só servem para roubar o que você tem. Tem gente que só rouba a sua paciência, tem gente que só rouba a sua paz, tem situação que só rouba a sua alegria. Corta situações e corta pessoas que na sua vida fazem o papel de ladrões emocionais. Elas só estão na sua vida para pegar o que você tem. Elas não te acrescentam nada e atrapalham o pouco que você tem. Eu chamo de ladrões emocionais. Padre, seja mais claro, anotei aqui, más amizades são ladrões emocionais. Mau hábito são ladrões emocionais. Gastar mais do que recebe é um ladrão financeiro. A pessoa recebe um salário, mas ela não quer viver como assalariado. Ela quer andar com uma calça de R$1.000 e tem que mostrar para o povo que ela tem dinheiro. Mora numa casinha, meu filho, você vira aqui em Divinópolis 6 morros para chegar no bairro da pessoa. Mas quando ela está na Savassi e aqui no centro de Divinópolis, ela quer parecer o que não é. Aí está endividada, encalacrada, levando uma vida que não é a sua realidade. E o pior, você gastou dinheiro para agradar os outros e sabe que não está agradando ninguém, porque a maioria das suas amizades são falsas, não gostam de você, gosta da marca da tua calça. O dia que você não tiver marca, você não entra no grupo deles. Meu filho, viva com o que você tem. Nunca gaste mais do que você ganha, e não queira aparecer. Uma frase que eu gosto, que eu uso para mim, olha para cá: se você precisa aparecer para alguém gostar de você, saiba que essa pessoa nunca gostará de você de verdade. Quem gosta de você, não gosta daquilo que você mostra. E como que tem gente que gosta de mostrar? A pessoa tem pai assalariado, a mãe lavadeira. Não, mas tem que ter aquele tênis, porque o meu colega que mora ali, ele tem. Então se eu não tiver aquele tênis, vocês não vão me aceitar na roda. Meu filho, com tênis, sem tênis, descalço, com fria, eles não vão te aceitar de jeito nenhum. Está ficando endividado, são os ladrões emocionais. Para que o novo de Deus possa entrar, coisas velhas precisam sair. Qual que é a coisa mais velha que precisa sair da nossa cabeça? Por isso está assim de gente aqui com depressão. Está assim de gente aqui que mais chora do que ri. Está assim de gente aqui que reclama mais do que louva. O que precisa sair da sua cabeça que ainda não saiu? As coisas ruins que te aconteceram no passado. Porque é passado. Aí você está pegando tudo isso e trazendo para o terceiro. Pare de pensar e agir como as pessoas que não têm fé. Repita isso. Acredite que a vitória é possível. Você acredita que a sua vitória é possível? Precisa responder, precisa pensar. Quando você olha no espelho, você vê um vencedor ou um perdedor? Você vê uma pessoa de sonhos, uma pessoa que está vivendo, vamos ver aonde que vai dar isso aqui. Claro que não é para você ficar tanto, né? Mas tem hoje em dia não tem muito mais. Mas quando eu estava no seminário, na PUC tinha vários cursinhos assim. Aí foi para mim uma mulher louca, mas foi uma mulher louca, dá um curso que você mentalizando, você cresce. Ela tinha um CD para você ouvir dormindo.
Você põe um CD e dorme. Aí o CD ficava assim: você é vitorioso. Você é um furacão. Você não é uma brisa, você é um furacão. Pegue esse perdedor dentro de você, dê uma surra nele. Diga: eu não sou uma onda, eu sou um tsunami. Aí o marido escutava isso e ficava meio assim. Aí de madrugada a mulher: ei bem, amor, eu sou um tsunami. A mulher: ô tsunami, acorda aí que tá pingando, ele tá roubando seu carro lá, ô tsunami. Não é mentalização, isso é mentalização. Você olhar para o espelho e fazer para você assim, aqui, ó. Não funciona, não funciona. O que nós precisamos não é mentalizar a vitória, é ter fé na vitória. Porque a mentalização parte de mim, mas a fé, entendeu? Eu não vou pensar e agir como todo mundo, porque todo mundo não tem fé. Eu tenho que pensar como uma pessoa que tem fé. Os campeões pensam que podem, os perdedores sabem que não podem. Você pensa como um campeão ou como perdedor? Completem: tudo posso, tudo posso. Isso é frase de perdedor ou vencedor? Tem aquela corrida de São Silvestre, não tem? Sabe que a largada primeira são os atletas, depois fica aquela palhaçada lá. Mas eles não se misturam. Aí o pessoal fecha, né? Silvio Santos, tem uns lá até que correm, né? Mas ficam atrás, os campeões ficam na frente. Os campeões estão centrados, estão ó. Ninguém conversa com eles, preparação acabou, eles têm que concentrar. Aí lá atrás chega aquele corredor amador, aí o corredor amador fica lá, olha para a perna do cara e fala assim: nó, deixa aquele cara ali, aquele tangola, nossa senhora, o tamanho da perna dele, que músculo. A gente aqui vai brincar mesmo, porque para competir com isso aí tá difícil. Me responda, você acha que o cara da Angola, que corre o mundo todo e veio para correr na São Silvestre em São Paulo, quando ele olha para trás e vê aquele pessoal na faixa, ele pensa o quê? Esses não contam. O que contam são esses que estão da faixa para frente. Eu vou competir com esse. Aquilo lá quer brincar. Entendeu o exemplo ou não entendeu? Aonde você está? Na frente da faixa ou atrás da faixa? Se você está atrás, meu filho, não precisa nem correr. Você não vai ganhar nunca. Como você sabe, padre? Porque a sua mente é perdedora. Você já assumiu a derrota antes de começar a corrida. Você já olhou para os outros, eles são melhores do que eu. Eles estão mais preparados do que eu. Então, meu filho, você tem que brincar. Aí põe chapéu de pica-pau, fica lá brincando a corrida. Enquanto os outros estão, ó. E eu não sei se você sabe, eu estava lendo isso. Tem aqueles que marcam o ritmo da corrida. Eles não são corredores para ganhar medalha, não. Mas eles marcam o ritmo. Eles correm pouco tempo. Então, tem um lá que marca ele. Ele sai. Aí os corredores vão atrás dele. Ele está marcando o ritmo. A hora que vira a esquina, ele já está cansado. Na esquina tem um outro para marcar o ritmo. Ele começa ali. Esse vai diminuindo, ele sai. Por que tem um para marcar o ritmo? Para os outros não desanimarem. Se ele está correndo, pode ir que eu dou conta. Por que você fazer caminhada e corrida com um colega é melhor do que você fazer sozinho? Se você não corre porque você dá conta, você cobra não passa vergonha. Ou você está querendo pedir para parar. Aí você fala assim: ai, estou aguentando mais, eu vou parar. Aí você olha para o lado do outro assim, ó. Tá bom, não tá? A cara que tá bom, ó. Tá legal. Aí você pensa, na esquina ele vai parar. Aí ele passa na esquina e fala com você assim: podemos ir até a outra?
90% das pessoas dizem, pode. E quando você olha para trás, você pensa, se eu estivesse sozinho, eu não tinha corrido tanto. Verdade ou mentira? Com alguém do seu lado, o negócio rende mais. Para que correr sozinho, se Cristo está disposto a correr do teu lado na maratona da vida? É Ele quem fala para você, vamos mais um pouquinho, vamos mais uma esquina, vai mais um pouquinho que você dá conta, não para agora não. E a gente vai. Não sei se você já viu atleta olímpico treinando. O técnico é uma figura central. Eu vi um cara puxando acho que é remo, né? Um cara escurinho. E o técnico só olhando. Tem no YouTube. Aí o cara vai. A hora que ele começa a travar, aí o técnico entra. Vai! Aí, vai, mais um, vai! E o cara gritando e batendo, vai! A hora que ele vai a última, ele solta. Aí ele até quase que chora de dor. O técnico, boa! Qual que é a figura do técnico? É tirar do atleta o máximo, é tirar do atleta o potencial. Se você não tem fé, não tem como Deus tirar de você o potencial. Não tem como Deus tirar de você o que você tem de melhor. Porque na sua cabeça você perde. Você é um perdedor. Nós não somos perdedores, nós somos, mas precisamos acreditar nisso. Quarto, não se acostume com o sofrimento. Eu já atendi gente que me falou isso. Padre, eu nasci para sofrer mesmo. Para mim nada é fácil. Para mim tudo é difícil. Não sou inteligente. Não sou bonito. Aí eu completo. Além de tudo é chato, né, meu filho? Porque essa baixa autoestima sua, ninguém está te aguentando, não. Não se acostume com o sofrimento. Se você não acredita que você pode, nem Deus pode. Sabia disso? Olha para cá e recebe isso aí. Se você já acredita que não pode, nem Deus pode. Está cheio de jovem aqui, eu vou dar só uma cutucada de leve. Foi tirar carteira de carro. Antes de você começar a tentar tirar, você já sabia que não ia tirar. Você fez ali só para fazer. A sua cabeça tinha falado, você não vai dar conta. Mas para que você foi? Você já acreditava nisso? Você olha para o rapazinho, a moça, né, e fala assim, nem vou. Por que você não vai? Para mim está um fora. Meu filho, então nem vai. Você já acredita no sofrimento, na derrota. Eu nasci para sofrer, eu nasci para ser triste. Repita, eu tenho uma frase, repita, essa aí é boa. Agradecido sempre, conformado nunca. Vai aí. Agradecido, conformado, diga para Deus, eu quero mais. Meu irmão, quando você acordar, diga, eu quero. Que dia que é amanhã? Quinta, número 4. Quando você acordar amanhã, hoje é dia 4 de agosto de 2016, nunca mais na minha vida eu vou viver dia 4 de agosto de 2016, é só esse. Então eu tenho que tirar desse dia tudo que o dia tem. Quando a gente acorda assim, ó, aí a mãe fala assim, levanta Juninho. Aí Juninho responde, pra quê? Eu queria perguntar, pra quê? Eu queria perguntar mais, meu filho, pra quê que você está vivendo? O que você está fazendo com a sua vida? Meu Deus, eu creio que o Senhor pode mudar toda e qualquer situação. Diga isso. Meu Deus. Último, seja grato a Deus. Agradecer é o primeiro passo para receber. Repita, agradecer. Quem agradece, recebe. Quem agradece, quem agradece,
por que você não tem recebido? Aprendeu? Para de reclamar e passe a confiar. Pare de reclamar e passe a confiar. Deus não abençoa quem vive reclamando da vida e dos outros. Você quer fazer Deus olhar para você de maneira assim comprometedora, de maneira abençoada? Agradeça, agradeça. Quando você encontra uma pessoa que não agradece, eu não vou contar o exemplo, porque pode ser que a pessoa esteja até aqui, né? Mas eu fiz uma viagem, deixa eu lembrar onde que é aqui. É de avião. Foi minha última viagem agora para São Paulo. Gente, tinha uma mulher atrás de mim. Estava comigo o Paulo do projeto. Falei, Paulo, você está escutando? Ele falou comigo, dá uma pulseira para ela. Eu falei, meu filho, são 3. Uma para o braço direito, uma para o braço esquerdo e uma para a boca. Gente, fora do comum. Fora do comum. Da hora que a pessoa sentou atrás de mim, eu peguei o voo aqui, até a hora que o avião pousou lá, ela não falou bem de ninguém e só reclamou. Aí reclamou da filha, reclamou do namorado da filha, reclamou da empregada, reclamou da professora do neto, reclamou do neto, reclamou do cachorro do neto. Mas meu filho, mas que coisa. Tem gente que só reclama. Quem reclama não vê vitória. Deus olha o seu nível de merecimento através do seu nível de agradecimento. Quem merece mais? Quem agradece? Último texto, Ageu 6 e 7. Ageu 6 e 7. Antes de ler o texto, confia no padre e já diz, eu não quero isso para a minha vida. Fala que eu tenho que falar, olha lá se você está assim, fala aí, olha lá. Presta atenção aí. Pode ler? Semeais muito e recolheis pouco. Comeis e não saciais. Bebeis e não chegais a apagar a sede. Vestis e não aqueceis. O operário guarda o seu salário em saco roto. O que é saco roto? Saco furado. Trabalha, 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 põe um dinheirinho no saco. O saco está furado. Quando vai olhar, não tem nada. Você entendeu o texto? Trabalha, 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 não está colhendo nada. Come, 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 não sacia. Bebe, 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 continua com fome. Coloca dinheiro, não tem nada. Por que tem pessoas que vivem assim? Assim fala o Senhor dos Exércitos: refleti no que fazeis. Nós precisamos pensar o que nós estamos fazendo da nossa vida. Vamos receber o Santíssimo com esta pergunta: o que você está fazendo com a sua vida? Trabalha muito, tem nada. Tem fome e nada te sacia. Tem sede, nada tem matado. Trabalha, 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 guarda dinheiro que você vai ver, não tem nada. Aí a pessoa pergunta: por que, meu Deus? Deus responde: refletis sobre a vossa vida. Não olha para mim não. Deus já está dando a graça. Olha para si mesmo. O que você está fazendo com a sua vida? Hoje pode ser a noite da virada. Você pode largar aquilo que é errado. Você pode abandonar os ladrões emocionais que têm roubado a sua alegria, ladrões financeiros que não deixam você guardar nada, os ladrões da aparência que querem somente a sua casca, mas não se interessam pelo seu coração. Que Deus possa se levantar poderosamente na vida de cada um de nós e nos dar um novo ânimo para que ao sairmos daqui
nós sejamos pessoas mais felizes, mais vitoriosas e mais cheias de Deus. E você que está assistindo esse DVD, o pessoal do YouTube, coloque em prática essas dicas na sua vida. Deus haverá de abençoá-lo abundantemente. Não duvide, creia, coloque em prática esses cinco atitudes, e você verá na sua vida uma virada de Deus. E você não vai encontrar, mas você vai construir a tal felicidade. Aí da sua casa, no seu local de trabalho, onde que você esteja, que você receba também esta bênção do Santíssimo Sacramento. Com o nosso canto, vamos receber Jesus Eucarístico e vamos pedir que Ele realize em nós esta pregação que acabamos de partilhar. Cantemos. Olá, eu sou o Padre Christian Shankar e você está no nosso canal de evangelização, Projeto Luz e Vida, youtube.com/Projeto Luz e Vida. Toda semana um novo vídeo para você. Curta, favorite, compartilhe, inscreva-se no canal. Acesse o nosso site christianshankar.com.br. Lá você encontra esta e outras pregações disponíveis em CD e DVD. É o projeto Luz e Vida, levando até você pregações que podem mudar a sua vida. Sua vida, sua vida, sua vida. Meus irmãos, muitos de nós estamos vivendo assim, na escuridão da fé, enfrentando problemas, coisas que não sabemos como resolver, mas se você tiver fé o suficiente, confiança o suficiente, você verá que você nunca esteve sozinho. Na escuridão das nossas noites escuras, o Senhor está do nosso lado, Ele vela por nós, Ele nos guarda. Vale a pena confiar no Senhor. Repita isso. Vale a pena confiar no Senhor. Então abra a sua Bíblia em Números capítulo 20. Nós vamos falar um pouquinho sobre a confiança em Deus, a confiança na palavra de Deus, a confiança nas promessas de Deus. E quando as pessoas vão abrindo a Bíblia, Números capítulo 20, você em casa, abra a sua também, repita alto: com confiança tudo, sem confiança nada. Sem confiança nada. Sem fé não há milagre. Sem fé não há milagre. Quando vocês lerem a Sagrada Escritura, veja o que aconteceu com Jesus quando ele voltou para a sua terra, Nazaré. Ele não fez ali muitos milagres e ele ficou preocupado com a descrença daquele povo. O povo não tinha fé e sem fé o milagre não acontece. E nós temos hoje aí no livrinho da Quaresma de São Miguel, sexta-feira da quinta semana, o texto é esse, Êxodo capítulo 20, versículo do 2 ao 13. Quem tem a Bíblia, acompanha aí a proclamação da leitura. Como não houve água para a assembleia, o povo se ajuntou contra Moisés e Arão, procurou disputar com Moisés e gritou: oxalá tivéssemos perecido com nossos irmãos diante do Senhor, porque conduziste a Assembleia do Senhor a este deserto, para nos deixar morrer aqui de fome. Porque nos fizeste sair do Egito, e nos trouxestes a este péssimo lugar, em que não se pode semear, e onde não há figueira, nem vinha, nem romanceira, e tampouco água para beber. Moisés e Arão deixaram a assembleia e dirigiram-se à entrada da tenda da reunião, onde se prostraram com a face por terra. Apareceram-lhes a glória do Senhor, e o Senhor disse a Moisés: toma
a tua vara e convoca a assembleia e teu irmão Arão. Ordenareis ao rochedo diante de todos que dê as suas águas. Farás brotar a água do rochedo e darás de beber ao povo e aos animais. Tomou Moisés a vara que estava diante do Senhor, e como ele lhe tinha ordenado. Em seguida, tendo Moisés e Arão convocado a assembleia diante do rochedo, disse-lhes Moisés: ouvi, rebeldes, acaso faremos nós brotar água deste rochedo? Moisés levantou a mão e feriu o rochedo com a sua vara 2 vezes. As águas jorraram em abundância, de sorte que beberam o povo e todos os animais. Em seguida, disse o Senhor a Moisés e a Arão: porque faltastes a confiança em mim, repita, porque faltastes a confiança em mim. Porque faltastes a confiança em mim. Porque faltastes a confiança em mim para fazer brilhar a minha santidade aos olhos dos israelitas, não introduzireis esta assembleia na terra que lhe destino. Então, estas são as águas de Meriba, onde os israelitas se queixaram do Senhor e onde este fez resplandecer a sua santidade. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus irmãos, o que está acontecendo aqui? Atenção. Primeiro, uma reclamação do povo. Qual este povo da leitura? O povo que estava escravo do Egito, que clamava um libertador. Deus envia Moisés. Moisés, que estava fugindo do Egito, ele volta para o Egito e ele liberta aquele povo. Até aí, só alegria. Mas no deserto começaram as provações. Repita alto comigo: fé na alegria. Fé na alegria. É obrigação. É obrigação. Fé na provação. Fé na provação. É fortificação. É fortificação. Meus irmãos, ter fé quando tudo vai bem, qualquer um tem. A nossa fé, ela não é provada na alegria, ela é provada na tribulação. E na alegria, nós podemos pensar que muitas pessoas esquecem a Deus na alegria e outras esquecem a Deus na dor. Tem gente que tem tudo, tem saúde, tem dinheiro, tem carro, tem viagem, então não lembra de Deus. Perderam a fé, porque o meu cartão compra tudo. Outras pessoas vão perder a fé na provação. Bateu um problema, veio uma doença, um desemprego, alguma coisa que você não esperava. Eu não rezo mais. Eu não vou mais à igreja. Então aqui nós temos 2 situações complicadas para a fé: a alegria e a tristeza. Mas aquele que tem fé viverá com o Senhor as duas, na alegria com gratidão e na provação com certeza. A tempestade vai passar. Repita: tempestade vai passar. Aquele que acredita em Deus, ele deve louvar até nas provações. O que nós vimos no texto lido é que o povo começou a reclamar, começou a blasfemar contra Deus e contra Moisés. Moisés, era melhor a gente ter ficado no Egito. Lá tinha cebola, lá tinha batata, lá tinha água suja, mas pelo menos tinha água. Olha o lugar miserável que você nos trouxe. Não tem fruta, não tem pão, não tem água, não tem nada. Aí Moisés e Arão intercederam junto de Deus. Gente, olha aqui a diferença. Repita, responda para mim. Quem escutou o texto? O povo não tinha fruta, Moisés tinha? Não. O povo não tinha pão, Moisés tinha?
O povo não tinha água, Moisés tinha. O que que o povo fez? O que que o povo fez? Reclamou. O que que Moisés fez? Orou. Agora você sabe a resposta. O que que o povo fez? Reclamou. O que que Moisés fez? Orou. Você entendeu? Tem gente que no problema reclama. Tem gente que no problema reza. Você tem reclamado ou você tem orado? Você tem blasfemado ou você tem confiado? Aí quando Moisés ora, ele era o intercessor. Aprenda uma coisa, meus irmãos, e eu falo para a vitória da sua família. Quem aqui quer a vitória da sua família? Então diga para quem está do seu lado, para de reclamar e começa a rezar. Para de reclamar e começa a rezar. Ah, padre, você tem que ver o meu marido. Você tem que ver o meu menino. Você tem que ver a minha mulher. Você tem que ver meu... Enquanto você estiver reclamando, a graça não vai acontecer. E aqui eu vou dar um toque a muitas pessoas que vieram aqui ao Instituto e que você tem um sonho. Eu não preciso adivinhar sonho. Eu sei que muitos têm esse sonho. É que você vem aqui com a sua família. É que aquelas pessoas que você convidou, vamos hoje lá no Hesed, Deus que me livre, aquele povo reza demais. Qual que é o padre que está lá hoje? Padre Christian, Deus que me livre, fala demais. Hã? Aí você fica todo doído. Ah, mas como que eu queria que a minha família viesse? Aí tem gente que chega em casa, e chega em casa assim, ó. Você não foi não, né? Perdeu. Eu estou abençoado, você não. Deus está me acompanhando, você não. Eu sou do Hesed, você não. Aí a pessoa pode não dizer, mas ela vai pensar assim, para ficar chato como você, meu filho, lá eu estou correndo. Se é para ficar como você, é um favor não me convidar. Como que nós chegamos em casa depois de uma noite dessa? Nós não chegamos reclamando, nós chegamos abençoando. Nós não chegamos com cara fechada, nós chegamos com um sorriso nos lábios. Nós não mostramos o que eles perderam, mas o que nós recebemos. E no silêncio do teu coração, vai abençoando a tua família, porque a tua oração Deus ouviu. É apenas uma questão de tempo. Não vai demorar nessas minhas vindas à Fortaleza. E aqui para nós, eu estou vendo a Fortaleza demais, não sei o que está acontecendo. Nessas vindas à Fortaleza está o Padre Residia. E vindo à Fortaleza, você vai ter o prazer de um dia, no final de uma pregação, falar comigo assim: Padre, eu já participei aqui com o senhor muitas vezes sozinho, e o senhor profetizou na minha família está comigo aqui hoje, Padre. Vai acontecer isso, amém? Mas para que isso aconteça, larga a reclamação e começa a profetizar, começa a confiar, começa a acreditar. O impossível Deus pode realizar. Aquilo que eu consigo fazer, eu faço. Aquilo que eu não consigo fazer, Deus faz. Deus faz o impossível quando eu faço o possível. Repita isso. Deus faz o impossível quando eu faço o possível. Se coloque no lugar de Moisés. Aquele povo reclamando, estou com sede, estou com fome. Moisés falou, meu pai do céu, como que eu vou dar água para esse povão todo no deserto? Moisés não podia. O que ele faz? Ele apresenta para quem pode. E Deus disse a ele, olhe, diga para este monte que ele lhes dê água.
E a palavra do Senhor tem que ser cumprida. Repita isso. A palavra do Senhor tem que ser cumprida. Atenção, meus irmãos, repita comigo. A palavra do Senhor tem que ser cumprida. A palavra do Senhor tem que ser cumprida. Do jeito de Deus. Do jeito de Deus. E não do meu jeito. E não do meu jeito. Esse foi o erro de Moisés. Eu já vou para o final do texto, eu volto. Vocês viram o puxão de orelha que Deus deu em Moisés e Arão, sim ou não? Deus falou com os dois assim: porque vocês não confiaram, vocês não vão entrar na terra prometida. Vocês vão ver a terra prometida, mas não vão entrar, porque faltou confiança. É um texto enigmático para os exegetas, são os estudiosos bíblicos, difícil de saber o que Moisés fez que contrariou tanto a Deus. Eu fui encontrar essa resposta, claro, na Bíblia, mas eu ganhei uma vez lá em Belo Horizonte, de um rabino, aquele que é especialista na Torá, uma Torá judaica. E ela é escrita em aramaico e do outro lado em português. E na hora foi o Espírito Santo mesmo. Falou: olha, vá na Torá e veja lá a explicação deste texto para o judeu, porque ele segue Moisés. E a Torá, os nossos livros, a gente passa a página da direita para a esquerda, não é? Aqui ó, direita, esquerda. Por o judeu não, o livro é o contrário. Você passa a página, é da esquerda, para você ler livro judeu, é assim ó, a página passa para cá ó, não é? E lá eu li, e Deus vai nos revelar hoje qual o erro que Moisés cometeu e o erro que nós cometemos, mesmo o milagre acontecendo. Olha o que Deus disse. Atenção, meus irmãos. Deus disse assim: ordenareis ao rochedo, diante de todos, que dê as suas águas. Farás brotar a água do rochedo e darás de beber ao povo e animais. Amém? Aqui nós temos uma prefiguração de Jesus Cristo. Ele é a rocha. Por isso Jesus fala: não construa a sua casa sobre a areia, mas sobre a... Quem é a rocha? Então essa rocha simboliza Jesus. O cajado de Moisés, que é de madeira, simboliza a cruz. Ou, numa outra exegese, a lança do centurião, longínquos, que o pessoal fala muito São Longuinho. Ah, padre, eu perco uma coisa e eu falo São Longuinho, se eu encontrar, tô 3 pulinhos. Sim ou não, não é assim? Mas não é São Longuinho, é longínquos do latim, tem o longuinho em português. E quando o centurião, ele abre o coração de Cristo, jorra sangue e água. O sangue, a Eucaristia. A água é o batismo. Jesus misericordioso é o segundo domingo da Páscoa. Amém? Mas aqui nós estamos na prefiguração. É Moisés com Arão e a rocha. Agora atenção. É a rocha. Não é a rocha não, viu? Não confunda. É a rocha. Daqui a pouco eu falo: o padre está falando para dançar a rocha. Não, não é essa rocha não. Moisés e Arão chamou ao povo. Ao pepino aí. Ao pepino aí. Primeiro ele disse assim: ouvi, rebeldes. Acaso faremos nós, ele e Arão, brotar água desse rochedo? Moisés levantou a mão sem paciência, pegou o cajado, bateu 2 vezes na pedra, e a pedra cuspiu água. O povo, oh glória, bebeu, bebeu, bebeu. Deus deu uma bisoiada em Abraão, em Moisés e Arão, e disse assim: ó, o milagre aconteceu, mas porque faltou confiança, você não vai entrar na terra prometida. Você vai ver, mas não colocará lá os seus pés. Meus irmãos, olha para o padre aqui agora, presta atenção. O que Moisés fez que desagradou a Deus? O que Arão fez que desagradou a Deus? Porque Deus disse:
Diga a pedra e ela vai cuspir água. Eles foram, a pedra cuspiu água, a rocha, e todos beberam. Oi, padre, mas eu não estou vendo o que é que Moisés fez. O que é que Moisés fez que desagradou a Deus? Há 3 correntes de interpretação: correntes católicas e correntes judaicas. As 3 conversam entre elas, mas eu vou passar para você as 3, porque tem a ver com a vida de cada um de nós. Primeiro, uma pessoa de Deus, ela tratará com gentileza as pessoas que são de Deus. Na hora da prova, você não pode perder a paciência. Paciência é a arte de esperar. Levante a mão, quem aqui precisa de paciência? Dá-me paciência, Senhor! Moisés perdeu a paciência. Ao invés dele falar assim: queridos filhos, povo de Deus. Não, ele já perdeu a paciência. Atenção, cambada de rebeldes! Deus já ficou assim: oh, não é assim. O povo é difícil, mas tem paciência. O povo demora a crer, mas tem paciência. Essa paciência que você tem que ter com seu marido e com seus filhos, com a sua família. Não é chegar em casa: oh, cambada de rebelde! Não vai agradar a Deus e não vai converter. Segundo um estudo rabínico, e aqui eu coloquei até o estudioso, claro que vocês não precisam saber isso de cor, mas só para entender, aqui quem vai explicar isso é o Rabi Maimônides. Este Rabi, que é um estudioso da lei antiga, ele vai dizer: Deus não gostou da maneira como Moisés e Arão tratou o povo. Então Deus falou: olha, você não tem caridade com o povo, você não vai entrar na terra prometida. Mas há uma outra interpretação, e aqui é um outro estudioso, é o Rashi. Ele é comentarista clássico da Torá. Ele vai dizer que o pecado de Moisés, que o erro de Moisés foi golpear a pedra. Foi ele pegar o báculo lá, o seu cajado com raio, e falar: ó, vocês querem água? Toma, vocês querem água? Toma. Perdeu a paciência. Oi, padre, mas por que não podia bater com o cajado? Segundo Rashi, ele que interpreta a Torá, ele vai dizer que a ordem de Deus era: reúna as pessoas e na presença deles, diga à rocha, e ela lhe dará água. É como se Deus falasse: é para você falar com a rocha, e você bateu na rocha. Você agiu do seu jeito, e você não confiou na minha palavra. É uma segunda interpretação. E nós temos uma terceira interpretação, é o Rabi Nachmanides, é um estudioso da Torá. Ele vai dizer que o problema de Moisés foi atribuir um milagre a ele, porque Moisés disse assim: extrairemos nós água desta rocha. É como se ele tivesse usurpado a graça de Deus. Meus irmãos, três coisas que atraem maldição para a nossa vida e para a nossa família. Repita comigo. Primeiro, perder a paciência. Segundo, agir com violência. Terceiro, usurpar a glória de Deus. Não há consenso nem na exegese católica, nem na interpretação da Torá pelos rabinos, qual foi a atitude que contrariou a Deus, e Deus disse: porque duvidaste, você não vai entrar na terra prometida. É uma das três, ou quem sabe, as três. E quando nós fazemos coisa parecida ou igual, nós estamos arrancando de nós a possibilidade da
graça, porque nós desconfiamos da palavra de Deus. Aqui, meus irmãos, é mais ou menos assim. Você tem um marido grosso, um marido estúpido. Um dia uma mulher me falou: padre, aconteceu alguma coisa? Eu falei: o que aconteceu, minha filha? Eu casei com um cavaleiro e acordei com um cavalo. Ele era gentil no namoro, agora depois de casado é só coice. Falei: transformou, né? É, padre, meu marido não muda não, ali o negócio está difícil. Aí você olha para os seus filhos, eles querem tudo, mas eles não querem rezar. Aí você pensa: será que eu os perdi? Será que eles terão fé um dia? Você olha para a sua saúde e vê que você não melhora, troca de médico, troca de remédio, e você só está piorando, e você fala: olha, eu acho que eu vou acabar morrendo, essa doença minha. Sabe tudo isso que eu estou contando aqui? O marido que não converte, o filho que não quer, a doença que não melhora, isso é a rocha, isso é a rocha. E Deus está falando para você, como falou para Moisés: profetiza sobre a rocha, porque ali tem água. Para aquele que não crê, ele olha e vê pedra. Para aquele que crê, ele olha e vê água. Olha o que é a fé. Todo mundo está vendo pedra, mas você tem que ver. Quando alguém falar para você: seu marido não muda. Não muda humanamente falando, mas para Deus já está mudando. Ele não vai mudar, ele já está mudando. O seu filho, não é que ele não crê, ele já está crendo. A sua doença já está melhorando, se você profetizar sobre a tua rocha. A rocha de Moisés era essa, eu não sei qual é a tua. Agora, 3 coisas você não pode de maneira nenhuma: perder a paciência, agir com violência e usurpar aquilo que é de Deus. O restante vai concorrer para o seu bem, porque Deus não desampara quem nele confia. Repita: Deus não desampara quem nele confia. Quem aqui confia em Deus? Então pode aplaudir que você não será desamparado. Fala para quem está do seu lado: você não será desamparado. Meus irmãos, há uma cultura indígena em que quando o adolescente ele vai virar homem, e todo índio quer virar homem, porque ele quer ser guerreiro. Criança não pode ser guerreiro, adolescente não pode ser guerreiro, é só homem. Aí depois que aquele índiozinho vira homem, aí o pajé, que é aquele que toma conta da aldeia, ele vai chamar aquele índiozinho, ele vai pegar uma mistura de tucum, vai passar no rosto do índiozinho e vai entregar para ele arco e flecha e uma lança. Aí vem a sua família e coloca nele um cocar. Todo mundo fica, e ele fica em pé. A partir daquele momento, ele não é mais criança, ele já é homem. E a minha pergunta é: qual o ritual da passagem de criança para homem? O ritual é o seguinte: o pai, chamado pelo pajé, vai ser indicado a levar o seu filho adolescente para o meio da mata. Existe no meio da mata uma pedra chamada a pedra da passagem. Ele vai passar de criança para homem. O pai coloca o filho em cima da pedra. Atenção, isso é mais ou menos 5 horas da tarde. O sol está começando a se pôr. O pai vai enrolar a faixa nos olhos do filho e o pai volta para a tribo. E o filho não pode sair da pedra e tirar a faixa, aconteça o que acontecer. Padre, qual o momento que ele pode tirar a faixa? O pai disse: quando você sentir, meu filho, o calor do sol no teu corpo, tire a faixa, tu serás homem. Aí de manhã, toda a tribo já está esperando. A hora que o sol nasceu, os índios começam a dançar. E eles estão olhando a boca da mata, até que aparece aquele jovem.
ele passou a noite inteira dentro da floresta. Ele não tirou a venda, ele agora é homem. Aí acontece o ritual que eu disse. Só que aqui tem um detalhe. Havia um índiozinho muito magrinho. E aqui para nós, ele que não saiba, muito medroso. É só ele que tinha medo, a gente não tem medo, né? E o pai falou: meu filho, não tem outra maneira. Enquanto você não passar a madrugada na pedra, você pode ter a idade que tiver, você será uma criança. Você pode ter 20, 30, 40 anos, você vai ser um meninão na tribo, ninguém vai te respeitar. Você não pegará no arco e flecha e nem na lança. Então, pai, mesmo com medo, eu quero ser homem, eu quero honrar a minha família. Então nós vamos marcar o teu ritual. O pajé marca o dia, o pai leva aquela criança para a mata, o menininho magrinho, tremia como ele só. E o pai falou: é a sua aprovação, meu filho, é o seu desafio. Você terá que passar esta noite aqui. Aconteça o que acontecer, não tire a faixa e não saia da pedra. Quando você sentir o calor do sol, você será homem. E volta. Nós vamos estar lá na tribo esperando você. E ele chorava de medo. E o pai falou: não tem outro caminho, filho. É assim. Colocou o filho em cima da pedra. O menininho abraçou o joelho, tremia. Pode tampar meu olho, pai. O pai falou: você aguenta, meu filho. Quando você tirar a faixa, a sua vida mudou. Você será um homem, você será um guerreiro. Tá bom, pai. E o pai enrolou a faixa e se foi. E o menino ficou lá na pedra. Ele viu que esfriou bastante. O sol tinha ido embora. Durante a madrugada toda, ele escutou barulho nas folhas secas. O barulho da garra do tigre. O lobo. Você viu que tem sonoplastia também. Padre é completo. Perto dele pousou uma coruja. E a madrugada toda ele sentiu coisas passando perto da pedra. Na cabeça dele deveria ser pequenos ratos ou serpentes. Mas ele ficou. Ele chorava e tremia. Mas ele ficou. E demorou essa noite, viu? A noite mais longa da vida dele. Mas depois de um tempo, ele começou a sentir um calorzinho. Ele só para conferir, fez assim na faixa, ó. Estava tudo claro, tinha amanhecido. Aquela alegria tomou conta do jovem. E antes mesmo de tirar a faixa, ele ficou em cima da pedra. Sou homem, sou guerreiro. Quando ele tirou a faixa, foi a sua surpresa. Ao lado da pedra, o seu pai estava em pé com arco e flecha. O pai passou a madrugada inteira cuidando do filho. Este era o ritual de passagem. Nenhum adolescente passava a noite sozinho. O pai queria apenas saber se mesmo sem vê-lo, se o filho confiaria no pai. Meus irmãos, muitos de nós estamos vivendo assim, na escuridão da fé, enfrentando problemas, coisas que não sabemos como resolver, mas se você tiver fé o suficiente, confiança o suficiente, você verá que você nunca esteve sozinho. Na escuridão das nossas noites escuras, o Senhor está do nosso lado, Ele vela por nós, Ele nos guarda. Vale a pena confiar no Senhor. Repita isso. Vale a pena confiar no Senhor. E mais cedo ou mais tarde, você vai sentir um calorzinho. Não do sol, mas do Espírito Santo. Você passou pela provação. O sol voltou a brilhar na tua vida. E quando você tirar a faixa, você verá que ao teu lado o Senhor esteve te guardando. A nossa confiança não é naquilo que vemos, mas naquilo que sabemos. Repita comigo: a minha confiança, não é naquilo que eu vejo, não é naquilo que eu vejo, mas é naquilo que eu sei.
mas é naquilo que eu sei. Ô padre, você vê Jesus te acompanhando 24 horas por dia? Nunca vi. Mas a minha fé não é no ver, é no saber. Eu sei que Ele me acompanha porque Ele não mente. Ele disse, estou contigo todos os dias. Eu vejo a cada missa que presido. Eu vejo a cada vez que eu leio a Bíblia. Eu sinto a sua presença quando me prostro em oração. E para eu que sou padre, na minha pessoa de padre, ainda, me desculpe gente, mas aí é alguma coisa que só o padre tem. Quem tiver inveja vai para o seminário. Na hora da consagração, ali o padre se realiza. Ali o padre se realiza. Que é quando o padre pega o cálice com vinho, que será consagrado no sangue do Senhor. E ele diz, tomai todos e bebei. Aí o padre olha dentro do cálice e vai rezando. Este é o cálice do meu sangue. O sangue da nova e eterna aliança. Aí no coração do padre está, eu quero ver Jesus. Aí o padre olha dentro do cálice no vinho. E quem ele vê dentro do vinho? Ele próprio. É o Senhor falando, eu estou contigo e você está comigo. Eu confio em ti, confia em mim e no final nós estaremos juntos no céu. É isso que nós precisamos, meus irmãos. Eu me vejo na Eucaristia, se veja na Eucaristia, se veja na adoração, se veja na leitura da Bíblia. Não vá neste mundo que quer provar para você que Deus te largou, que Deus te abandonou, que Deus não te ouve. Isso é o que o demônio, se você soubesse o quanto que a desconfiança agrada ao inferno, você jamais desconfiaria de Deus. Ele fica soprando na sua cabeça, Deus não te ouve, para você é mais difícil, você está doente, você é pobre, você é um miserável, você é feio, você não tem sorte no amor, você não aprende, você não tira carteira, você não passa na prova, sua família é uma derrotada, seus filhos não te amam, sua mulher tem... Aí você fica só com coisa negativa e você vai perdendo a fé. Aí você perde a paciência, age com violência e usurpa o que é de Deus. Aí Deus fala para você, como falou para Moisés, rodou. Você não vai entrar na terra prometida. Você vai ver, mas você não vai entrar. Por quê, Senhor? Porque você não confiou na minha palavra. Vale a pena confiar na palavra do Senhor. Lembra de Nossa Senhora. Nas suas noites escuras, lembre de Nossa Senhora. Quando ela recebeu a visita do arcanjo Gabriel, Ave, cheia de graça, tu serás mãe. Como? Pelo Espírito. Eis aqui a serva, faça-se confiança. Quando Pedro estava lá lavando as redes na barca, chegou um homem que o cativou pelo olhar. Um homem alto, forte, de barba, olhos claros, de sandália. Pedro olhou e falou, você é um homem diferente. É um homem diferente. Pedro disse, Jesus disse, tem peixe aí? Nós não pescamos nada. Joga a rede para águas mais profundas. Em atenção à tua palavra jogarei. Ele faz uma pesca milagrosa. E ele chega perto de Jesus animado. Jesus fala, não quero saber de peixe. Larga esse peixe aí. Siga-me. Larga tudo. Eu farei de você um pescador de homens. Ele largou tudo e seguiu Jesus. Confiança. Houve uma festa de casamento, todo mundo dançando, todo mundo feliz. Jesus lá na sala, Maria estava na cozinha. Maria era amiga da família. Onde Maria está, Jesus está. E onde Jesus está, os dele vão. Maria olha a Natália e falou, onde tem mais vinho? Não, Maria, o vinho acabou. Acabou não foi o vinho, acabou a alegria, acabou a festa. Festa sem vinho, uma desgraça. Maria, calma, há esperança. Filho, eles não têm mais vinho. Aí Jesus, tipo aquele filho, sabe aquele filho mais rebelde? O que queres de mim, mãe? Minha hora?
Não chegou? Maria. Fica falando aí. Chama os servos aí. Ó, tá vendo aquele ali? Qual? O barrigudo? Não, o de trás. Que bonitão, é meu filho. Parece a mãe, não parece? Parece. Tá bom. Vai lá perto dele, ele vai falar o que vocês vão fazer. E Maria dá no pé. Aí Jesus está lá na sala, chega tanto de gente. Pois não? O que aconteceu? Tinha uma senhora ali, falou que é sua mãe. Ela falou que é para a gente vir aqui fazer tudo que o senhor falar. Jesus não falou uma pessoa. Minha mãe não é mole não, hein? Pede à mãe que o filho atende. Enchei as talhas d'água. Eles confiaram. Nenhum deles perguntou: ô Senhor, mas eles não querem água? Eles querem vinho. Não, eles obedeceram. Enche a talha de água. E o mais bonito do milagre: tirai e levai ao mestre Sala. Ninguém perguntou: Senhor, faz o milagre primeiro que eu levo o vinho. Ele tirou água, mas chegou para o mestre Sala vinho. Confiança. Ele confiou na palavra do Senhor. Jesus um dia passando, havia um cego chamado Bartimeu. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. As pessoas: cala a boca, você está atrapalhando. Aí ele gritava ainda mais. O escândalo foi tanto que Jesus parou e disse: chamai-o. Olha como que mudou tudo. Levanta, coragem, ele te chama. Que queres que eu te faça? Eu quero ver, Senhor, vai, a tua fé te curou, te salvou. Ele voltou a ver e seguia Jesus pelo caminho. Certa vez havia um baixote chamado Zaqueu. Ele confiava que algo iria mudar na vida dele. Ele sobe num sicômoro e ele queria ver Jesus. E Jesus passando, Jesus olha e diz: Zaqueu, desce depressa, pois eu quero estar na tua casa. Acho que Zaqueu não desceu, ele caiu mesmo, despencou lá de cima, né? E Jesus vai para a casa dele. E por que Zaqueu recebeu Jesus? Porque ele confiou. Eu poderia falar para vocês de Maria Madalena. Eu poderia falar de Marta, Maria e Lázaro. Eu poderia falar da hemorroíça, da filha de Jairo e de tantas pessoas que confiaram no Senhor e não foram desamparadas. Aquele que confia no Senhor não será por ele desamparado. E é isso que nós queríamos partilhar com você. Tenha confiança, tenha fé. O Senhor vai mudar a tua história. O Senhor vai mudar a tua vida. Você não está sozinho. O Senhor está contigo. E com Ele você é mais do que vencedor. Diga comigo: com Jesus, eu sou mais do que vencedor. Eu sou mais do que vencedor. Com Jesus, a minha família é mais que vencedora. A minha família é mais que vencedora. Com Jesus, tudo eu posso. Tudo eu posso. Naquele que me fortalece. Naquele que me fortalece. Amém. Amém. Toma posse disso aplaudindo o Senhor. Bem bonito. 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 Bonito.
a ti, Jesus, louvores e glórias a ti. Queridos irmãos e irmãs, Apocalipse, capítulo 1, versículo de 5 a 8. Jesus Cristo é a testemunha fiel, o primeiro a ressuscitar dentre os mortos, o soberano dos reis da terra. A Jesus que nos ama, que por seu sangue nos libertou dos nossos pecados e que fez de nós um reino, sacerdotes para Deus e Pai. A Ele glória e poder por toda a eternidade. Amém. Olhai, Ele vem com as nuvens, e todos os olhos o verão, também aqueles que o transpassaram. Todas as tribos da terra baterão no peito por causa dele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor, aquele que é, que era e que vem, o Todo-Poderoso. Palavra do Senhor, graças a Deus. É a segunda leitura da missa de Jesus Cristo, Rei do Universo. Aqui, meus irmãos, nós podemos tirar valiosas lições para a nossa vida espiritual. A leitura começa dizendo que Jesus Cristo é a testemunha fiel. Por que testemunha fiel? Porque ele testemunhou com a própria vida o amor, a misericórdia e a vontade do Pai. Ele testemunhou de forma plena o que Deus queria revelar a nós, o seu amor salvífico. Ele não nos amou apenas de palavra, mas Ele provou o seu amor morrendo por nós numa cruz, derramando o seu sangue para a nossa salvação. Testemunha fiel e um rei diferente. Um rei que não tem coroa de ouro, mas uma coroa de espinho. Rei que não se senta no trono, mas que é pregado numa cruz. Um rei que não condena, mas que perdoa a todos. Ele é a testemunha fiel do Pai. E nós somos chamados a sermos testemunhas fiéis de Jesus. Os filhos da igreja, que é nossa mãe, nós devemos testemunhar Jesus Cristo reinando na nossa vida, reinando na nossa história. A igreja é testemunha do Senhor e nós, seus filhos, testemunhas da Santa Igreja. Jesus testemunha o Pai. Então, Apocalipse mostra que Jesus Cristo é a testemunha fiel. Só uma pequena catequese. Vamos tomar o hábito, o costume de não falarmos nem Jesus e nem Cristo. Vamos falar de Jesus Cristo. Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo, Jesus Cristo. Por que, padre? O que muda? Quando nós falamos Jesus, nós falamos de Yeshua, o homem de Nazaré, o Jesus histórico. Então muita gente fala, Jesus é um cara legal. Mas é Jesus. Jesus não é Cristo, é um cara legal. É da turma dos ursinhos carinhosos. Tem gente que gosta disso. Quando se fala Jesus, está falando do homem. Mas não é bom você falar também só Cristo. Cristo, porque Cristo. Cristo é um título pós-pascal, é o Messias, Meshiá, ou ungido do grego, Christos é a mesma coisa, é a dimensão teologal, é a dimensão da fé, é a dimensão teológica. Não é bom separar o Cristo homem, o Jesus homem, do Cristo Deus.
é uma realidade só. Quando eu falo Jesus Cristo, eu estou falando que ele é verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus, igual a nós em tudo, menos no pecado. Ele é o Messias, ele é o Salvador, ele é o Redentor, ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Jesus Cristo, você une essas duas dimensões. Claro que aqui é uma questão catequética. Eu posso falar, Jesus, eu te amo. Eu posso falar, Cristo é o Senhor. Mas o completo é, Jesus Cristo é o Senhor. E aqui, Apocalipse diz, Jesus Cristo é a testemunha fiel. O primeiro a ressuscitar dentre os mortos. Aí você que lê Bíblia pode me dizer, mas Eliseu não morreu? Elias não morreu? Jesus ressuscitou a filha, lá, o filho, né, da viúva de Naim. Ele ressuscitou a filha de Jairo, da sinagoga. Ele ressuscitou também Lázaro, irmão de Marta e Maria. Só que tem um problema, meus irmãos. Esses que ressuscitaram, eles viveram mais um tempo e morreram de novo. Morreram de velhice ou de doença. A ressurreição de Cristo não é apenas um corpo morto que volta à vida. Não, é a plenitude de Deus numa ressurreição em corpo glorioso. Aquele que venceu não apenas a morte, mas que venceu o pecado. Então ele é o primeiro a ressuscitar dos mortos. E porque ele ressuscitou, nós ressuscitaremos com ele. O soberano dos reis da terra. É como se Jesus fosse uma pintura bonita que existe na cidade de Milão, na Itália. Nós falamos o rei dos reis. Vamos ver quem aí vai acertar. Quando você pega vários reinos e um rei mais poderoso conquista esses outros, claro, cada rei pode ficar aí, mas vocês estão submissos a mim. Qual é o nome deste cargo? Já não é um reino, é um império. E quem é que domina o império? O imperador. Então, o imperador, ele está acima dos reinos. Em Milão, a Catedral de Milão, há um quadro onde nós temos os reis, onde nós temos os grandes imperadores e em cima Jesus no trono, escrito, imperador dos imperadores. Se os reis têm poder, se o imperador o tem mais, acima dele está Cristo, o soberano dos reis da terra. Não há poder algum que se compare ao poder de nosso Senhor. Não há poder algum nesta terra que me dá eternidade. Pegue um rei, um imperador, um presidente, alguém que se acha muito importante. Muito, porque o pessoal gosta, né? Se achar importante. Muito importante. Aí coloca esta pessoa numa cama de CTI. Quando chegar o momento da morte daquela pessoa, o poder dela pode fazer o quê? Eu tenho poder. Me dá uma caneta. O meu negócio é na canetada. Meu filho, então você morrendo, apresente o papel e vamos ver o que você faz com essa caneta sua aí. Porque acima disso, o Senhor da vida e da morte não pertence aos reinos da terra, pertence a nosso Senhor. Somente Ele morreu e ressuscitou. O primeiro a ressuscitar dos mortos, a testemunha fiel, o soberano sobre os reis da terra. Hoje menos, bem menos. Mas na idade, nos séculos, onde tinha os imperadores e reis, meu filho, quando falava assim, olha o rei, todo mundo se ajoelhava, punha a cabeça e o rei passava glorioso com todos os seus soldados. E o poder do rei era o poder do medo. Os cavaleiros
Quando você vê falar que alguém estava no cavalo, ele tem uma patente alta. Soldado anda no chão. Os com maior patente, eles vão de cavalo. E eles passavam elegantes assim para o povo, ó. Ou seja, brinca com o rei. Dá um grito aí para você ver. Desrespeita o rei. É na chibata. E tem uns que morrem ali mesmo. Então as pessoas tinham o respeito do rei, mas é um respeito de medo. Meu filho, e quando chegava o imperador? Meu Deus, era um Deus vivo. Aquela corte, o imperador era quase um Deus, ele mandava nos reis. E o texto vai dizer assim, olha aqui, como que é diferente, gente? Estou tentando ser o mais claro. Jesus Cristo, a testemunha fiel, o primeiro a ressuscitar dos mortos, o soberano sobre todos na terra. A leitura continua. A Jesus que nos ama e que por seu sangue nos libertou do pecado. A realeza de Cristo não se dá pela força e nem pela espada, se dá pelo amor. Jesus nos ama e Ele provou que nos ama no seu trono, porque Ele morreu numa cruz. Ali estava o que Pilatos escreveu, estava certo. Jesus Nazareno, o Rei dos judeus, o Rei verdadeiro, Rei dos reis, Senhor dos senhores, o Rei da minha vida. Um Rei que me ama e que derramou o seu sangue para me libertar do pecado. É uma história que é mais uma comparação. Imagine você comete um crime que não tem perdão, é condenado à morte, e no dia da sua execução, o rei, olha quem é o rei, hein? Vai lá na Inglaterra, vê se você consegue falar com o rei. Você quer falar com o rei aí, tomar um chazinho com o Charles lá. Não chega nem perto. Aí você está lá pronto para morrer, aparece o rei. Opa! Eu vim salvar esse homem que vai morrer aí. Não que seja eu. Vim salvar o padre Christian. Não vai morrer, não. Aí eu falo, obrigado, meu filho, mas é difícil fazer alguma coisa por mim, viu? A sentença foi decretada. Não. Sempre tem jeito. Quando eu tenho que pagar para soltar, não há dinheiro que pague. O que eu posso ofertar para libertá-lo? Se você morrer no lugar dele e derramar o sangue todo por ele. Olha a história. Imagina um rei chegar no lugar que você está para morrer e falar, não, pode cortar aqui, eu ofereço todo o meu sangue para salvá-lo. É um rei que nos ama de amor assim, que não tem nem como a gente pensar. É o que Jesus fez pela humanidade. A Jesus que nos ama, que por seu sangue nos libertou dos nossos pecados e que fez de nós um reino. Nós somos o reino de Deus. O reino está ali, nem aqui, ele está no meio de nós. Sacerdotes para Deus o Pai. Não o sacerdócio ministerial ordenado, mas o sacerdócio comum dos fiéis. Você que é chamado a consagrar a sua vida a Deus, a consagrar a sua família a Deus, a consagrar os seus filhos a Deus, na oração da manhã, consagrar o seu dia a Deus. Somos uma raça de sacerdotes para Deus e Pai, a Ele glória e poder eternamente. A Apocalipse vai dizer no versículo 7, olhai, Ele vem com as nuvens. Parece aqui com Daniel 7:13, né? E eis que entre as nuvens, alguém como filho de homem, aqui Apocalipse diz, ele vem com as nuvens, e todos os olhos o verão, também aqueles que o transpassaram. Meus irmãos, o dia que o Senhor voltar em glória, vai ver os que creem, vai ver os que não creem,
Os crentes verão, os ateus verão, os satanistas verão, os agnósticos, todo mundo verá a glória do Senhor. Esse dia é o dia que o filho chora e a mãe não vê, né? O que nós podemos fazer, é preciso fazer até este momento, ou da nossa morte, ou da parousia. Não se faz nada na outra vida para a nossa salvação. Nós só podemos fazer alguma coisa para a nossa salvação nesta vida. A gente morreu, não tem nada para fazer. Os olhos o verão e baterão no peito todas as tribos da terra. Quando é que a gente bate no peito na missa? No confesso. Por minha culpa, minha tão grande culpa. O que você baterá no peito? Vendo o Rei dos Reis, e você dirá: se eu não aproveitei todo o amor, se eu não recebi toda a graça, foi por minha culpa, minha tão grande culpa. Jesus, testemunha fiel, o primeiro a ressuscitar, o soberano sobre os reis da terra, aquele que nos ama, derrama suas graças. E é apenas por culpa nossa se não quisermos nos enchermos dela. E a leitura termina dizendo quem ele é. Eu sou. Bonito. Porque Jesus diz no Evangelho vários eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou o bom pastor, eu sou a videira, eu sou a porta das ovelhas, eu sou a água pura, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o bom pastor. Agora, no último livro da Bíblia, ele vai dizer: eu sou o Alfa e o Ômega. Alfa e Ômega é a primeira e a última letra do alfabeto grego. Jesus é o início e ele é o fim. E nós devemos viver este tempo que ele nos dá no meio. Nós não escolhemos o início e não sabemos o final. Devemos viver o melhor meio possível. Nós somos convidados a ver Jesus como centro da história e construir nele a nossa vida. Porque ele é o Alfa e é o Ômega. No sábado santo, na vigília pascal, nós que participamos da igreja, acontece a bênção do círio pascal. E naquela vela, lá em cima tem o Alfa e lá embaixo tem o Ômega. E o padre fala na bênção do círio: Jesus Cristo, Alfa e Ômega, princípio e fim. Coloca a primeira chaga. A ele o tempo, a eternidade, a glória e o poder pelos séculos dos séculos. Amém. Não há poder e autoridade maior que a de Jesus. Ele é o Alfa e o Ômega, aquele que é, que era e que vem, o Todo-Poderoso. Então, neste domingo, meus irmãos, em que celebramos Jesus, Rei do Universo, porque Rei da nossa vida, Rei do nosso coração, nós queremos agora dobrar os nossos joelhos na sua presença, no Santíssimo Sacramento. A Eucaristia, aquela hóstia consagrada, ali está o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E lembro que eu falei há pouco, quando passava o rei, as pessoas ajoelhavam. E os cavaleiros imponentes olhavam para o povo assim, ó. Ou seja, é para ajoelhar mesmo. Hoje não há soldados, não há lança. Hoje nós nos ajoelhamos por amor. Nos ajoelhamos em adoração. Porque aquele que vem até nós é Jesus que nos ama, que é por seu sangue nos libertou dos pecados e que fez de nós um reino, sacerdotes para seu Deus e Pai. A Ele glória e poder por toda a eternidade. Que assim seja.
Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus é Rei e se vestiu de majestade. Glória ao Senhor. Senhor Jesus, neste domingo em que celebramos a solenidade, Jesus Cristo, o Rei do Universo, nós queremos proclamar perante o mundo que Tu és o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Queremos proclamar, Senhor, que Tu és o sentido último de tudo e de todos. E que somente a Tua vida, o Teu reinado, é definitivo e absoluto. Todo o resto haverá de passar. Tu és o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o soberano que domina toda a terra. E nós nos prostramos a Teus pés, Senhor, não por medo, nem tampouco obrigação. Nós nos prostramos por amor, em adoração. Obrigado, Senhor, porque Tu és um Rei que nos ama e que derramaste o Teu sangue para nos libertar dos pecados. E que fez de nós um reino, sacerdotes, e por isso Te louvamos, por isso bendizemos o Teu nome, por isso Te adoramos. O Teu reino não é deste mundo, como nós também não somos deste mundo. Estamos aqui, mas não somos daqui. Te adoramos como Deus. Rei, o mundo teve vários, mas um Deus que se faz homem, que morre para nos salvar, e que derrama o sangue para nos salvar. Encontramos essa realidade apenas em Ti, Senhor. Por isso, nesse momento, aos Teus pés, neste incenso que agora aqui colocamos, eu convido você a depositar as suas orações, as suas intenções, seus pedidos, também o seu agradecimento. Assim como o incenso sobe ao céu, que suba a Tua presença, a nossa vida, a nossa oração, a nossa adoração. O incenso que a igreja queima é porque ela reconhece em Jesus o próprio Deus aqui presente. No templo de Jerusalém, o incenso era queimado, simbolizando esta nuvem, que é a presença de Deus.
Nós ouvimos na primeira leitura de Daniel: eis que eu vejo sobre as nuvens. Nós ouvimos na leitura do Apocalipse: o Cristo virá sobre as nuvens. O incenso na igreja é esta nuvem da presença de Deus, é o aroma de Deus. Então eu convido você a oferecer ao Senhor um incenso da tua vida. Um incenso de adoração e de gratidão. É o Rei, Ele é o Rei. a nossa frente Ele está aqui. É feliz Adore o Senhor, quem o adorar. Rei dos reis, Senhor dos senhores, Jesus, o soberano nosso mestre, que domina toda a terra. vem aqui, tão perto, se deixe Está perto porque nos ama, diante está do perto porque nos Rei toca, dos reis, está todo perto porque nos cura. dobrará. Se você sabe, canta isso. É Reis dos reis, todo joelho se dobrará. O Senhor está acima de todos os poderes deste mundo. E é por isso que muita gente não entende a realeza de Cristo, porque Ele não quer que nós lutemos, Ele não quer que nós briguemos para que o seu reino aconteça. Ele disse a Pilatos: se o meu reino fosse deste mundo, os meus súditos teriam lutado para que eu não fosse entregue a ti. Mas o meu reino não é daqui. Precisamos aprender com Jesus a confiar nos desígnios de Deus. Deus tem planos infinitamente superiores aos nossos. E Deus, Ele vai realizando de acordo com a sua vontade, de acordo com o melhor para nós, da nossa vida de santidade. Jesus Cristo, a testemunha fiel, o primeiro a ressuscitar dentre os mortos, o soberano dos reis da terra, a Jesus que nos ama, que por seu sangue nos libertou dos nossos pecados e que fez de nós um reino, sacerdotes para seu Deus e Pai. A Ele glória e poder eternamente. Amém. A Ele glória, poder eternamente. Amém. Faça a sua oração. Nesta manhã nós somos convidados não a nos preocuparmos com o reinado universal de Jesus Cristo, mas esta manhã nós somos confrontados a pegar o nosso coração
e apresentando a Ele o nosso coração, dizer: Tu és o rei do meu coração, Tu és o rei da minha vida, Tu és o rei da minha família. Jesus é a testemunha fiel do Pai, e nós somos chamados a sermos testemunhas fiéis de Jesus. Toca, Senhor, o nosso coração. Toca, Jesus, cada pessoa que está agora conosco, para que possamos Te adorar em espírito e em verdade. Reina, Senhor, na nossa vida, na nossa família, e vá destruindo todo ídolo, todo reinado falso que nós mesmos criamos. Diante do Rei dos Reis, todo joelho se dobrará. Muitas vezes, meus irmãos, aquilo que Deus quer nos falar e sussurrar em silêncio, nós não escutamos, porque não fazemos silêncio. Eu convido você neste momento a fitar os teus olhos no Senhor, e nós vamos fazer silêncio. Deixa o seu coração agora adorar. Deixa o seu coração agora falar. E principalmente, escute o que Deus sussurra. Como está a sua vida hoje? O que tem barro é a fraqueza humana, todos nós. E esta pedra que se desloca sem ação de homem, sem mão, simboliza Jesus Cristo, que estraçalhou os reinos e o poder do mundo, levando o ferro, o ouro, a prata, o bronze, a pó. E ele cresceu e se transformou numa montanha que ocupou toda a região. Meus irmãos, todos os poderes que você conhece irão passar. Todos os poderosos que já passaram nessa história morreram, passaram, e o Senhor permanece. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Que a bênção que agora recebemos seja um penhor de graças, vitória para todos nós. Que não percamos a fé em Jesus Cristo,
e jamais adoremos a criatura no lugar do Criador. Todos os poderes que você conhece nesta terra, todos os poderosos que você conhece nesta terra, irão um dia falecer, mas o Senhor é o vivente, o primeiro a ressuscitar dos mortos. A Ele glória, honra e poder. Que com esta bênção o Senhor abençoe a nós, as nossas casas, os objetos colocados para este momento. Também a água, o sal e o óleo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.